Linda! Só que não! Beleza. Felipe, pronto? Então, eu vou deixar o Felipe aqui falar do Hulk da Marvel. Então, uma salva de palmas, por favor. Vamos lá. Foi? Boa tarde. Aí. Tudo Deixa bom? eu sair daqui. Gente, antes de começar, eu só queria dar 2 avisos. Vocês não precisam fotografar nada da palestra se vocês pegarem esse endereço que está ali. Aqui embaixo. Todos os slides estão aqui. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, infelizmente, essa palestra tem bastante código. Então, pode ser um bom momento para vocês tirarem um cochilo, né? E aí, no meio da palestra, eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais baixo, né? E no final eu vou aumentando para acordando aos pouquinhos. Meu nome é Felipe Elia. Na comunidade brasileira de WordPress, eu sou Locale Manager, moderador do fórum, mas meu papel principal, com certeza, é palpiteiro. Tudo que acontece na comunidade eu tento participar de alguma forma, arrumando uma confusãozinha, né? Da petreta. E para ganhar vida, eu trabalho como expert na Codable, que é uma empresa dinamarquesa, especializada em WordPress, com um modelo de negócio bem legal. Depois, quem tiver curiosidade, ou me procura no final, ou entra codable.io. O que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje são hooks, né? O que eles são e por que eles são tão importantes. Hook, quem é desenvolvedor aqui ou quem mexe com código de alguma forma? Ah, muito bom. Vai ter pouca gente dormindo, afinal. Com qualquer coisa que vocês mexeram no WordPress até agora, quase com certeza vocês mexeram em pelo menos um hook. O hook, ele é o jeito de você mexer... Aqui tá bom? Ah, Jaqueline me dando dica de onde ficar. O hook é o jeito de você alterar o comportamento do WordPress sem mexer no código do WordPress. Aqui? Se eu chegar mais para cá ou mais para lá um pouco, dá? Tá. Tá bom, eu não estou na frente de ninguém. O pessoal daqui não vai ver o código maravilhoso que eu vou colocar aí. Não tem problema. É o jeito que a gente tem de alterar o comportamento do WordPress sem editar o código do WordPress. Por que isso é tão ruim? Se a gente alterar direto o código do WordPress ou de algum plugin ou tema, todo mundo sabe que na próxima atualização vocês vão perder o que vocês fizeram. Então, é um jeito que a gente tem de alterar o comportamento do software sem alterar o código do software. Esse conceito de hook é usado, inclusive, o próprio WordPress usa o conceito de hook para alterar ele mesmo. E a gente vai ver lá no meio da palestra por que ele não executa todas as funções, todas as suas funcionalidades num código só. Ele fica chamando funçõezinhas, encaixando no funcionamento da ferramenta para a gente poder tirar elas em determinado momento. Esse conceito vai ficar um pouco mais claro lá na frente. Quando a gente fala de hook, a gente está falando basicamente de 2 tipos de coisas. O primeiro tipo são os filtros e o segundo tipo são as actions. Qual é a grande diferença das 2 coisas? Os filtros têm necessariamente retorno. Então, você, como num filtro de barro ou de água, você está alterando o estado de alguma coisa. Você vai receber um parâmetro e vai retornar esse parâmetro modificado ou não. Isso é um filtro. A action, ela serve como gatilho. Ela serve para você executar alguma coisa num determinado momento. Por exemplo, o WordPress está indo no banco de dados pegar um título. E ele vai retornar esse título para poder fazer alguma coisa com ele, no final imprimir. A gente vai usar o filtro TheTitle aqui. A mesma coisa para o conteúdo. Quando a gente tem aquela tela de login, aquele símbolo do WordPress passa por um filtro. Você pode alterar aquele endereço, quando clica no botãozinho, no logo da WordPress, no login. O filtro é aquele ali. Quando você vai inserir um post no banco de dados, o WordPress pega um array com tudo que o usuário colocou, o título, o ID dele, o conteúdo do post, e te dá a chance de alterar isso antes que seja gravado. Em oposição a isso, a gente tem as actions, que são os gatilhos que eu falei. O init ali serve para quando ele já interpretou todas as requisições, ali, todos os parâmetros. Depois ele te dá uma chance de executar qualquer coisa quando os plugins foram carregados, quando você está executando, quando você está enfileirando os scripts, JavaScript, CSS,
e também quando você vai deletar um usuário. São exemplos, né? Agora, quem já viu um header de um tema qualquer? Todo mundo, né? Vocês já viram essa funçãozinha aqui, né? WP-head. Todo tema tem que ter, porque é o jeito do WordPress se encaixar no tema de vocês sem muita preocupação. Alguém já teve curiosidade de ver o corpo dessa função? Ele é bem pequeno. O corpo dessa função tem uma linha que faz alguma coisa. Essa aqui. Do action WP-head. Nessa linha, o WordPress está dizendo assim, gente, eu vou executar a ação WP-head. Quem quer fazer alguma coisa? E o próprio WordPress responde, eu quero. Quando você for executar aqui embaixo, ó, quando você for executar a ação WP-head, executa essa minha função aqui, help-canonical. O que essa função help-canonical faz? Ela vê se você está numa interna de algum conteúdo e, se tiver, ela imprime na tela, no HTML do usuário, uma meta tag link aqui, canonical, com o endereço do post do usuário, né? Então, reparem que aqui, ó, a gente tem, direto no código do header PHP do tema, uma meta tag aqui, link helping back, e a função. E no final, a gente vai ter aqui meta link helping back, e esse aqui, essas duas tags, pelo menos, foram impressas para o usuário por causa do action WP-head. Essa linha aqui de baixo é o resultado dessa função aqui, link help-canonical, estão vendo? E aqui, link help-canonical. Então, o que o WordPress fez? O WordPress disse que ia executar a ação WP-head e incluiu nessa ação WP-head a função help-canonical. Tá dando para acompanhar? Agora, os filtros. Vamos supor que o usuário está editando um post novo, fez um título ali em cima, né? Um parágrafo aqui e terminou com Leo Ac Octor. E aí, no código, esse primeiro código aqui é do core. Quando você chama no tema lá, the content, tem uma linha, que é a mais importante, que é essa aqui. Ele pegou o conteúdo do banco de dados, que é essa variável content aqui, e disse no código assim, gente, eu vou aplicar o filtro the content. Quem quiser fazer qualquer coisa com esse conteúdo, é só plugar a função no filtro the content. E aí ele pega o resultado e bota na variável content de novo com o mesmo nome, só que essa variável aqui vai ser o conteúdo depois de todos os filtros que quem quiser usou. No teu tema, você pode dizer, WordPress, quando você for passar qualquer coisa pelo filtro the content, você executa essa minha função aqui, direitos conteúdo. E a função direitos conteúdo nada mais faz do que pegar o conteúdo e concatenar com outro parágrafo aqui, sempre o mesmo, todos os direitos reservados. Então, o que está acontecendo aqui? O WordPress pegou no banco de dados isso aqui, aplicou todos os filtros, os dele, inclusive, e o teu do teu tema, e aí, quando você retorna isso aqui, né, pegou o conteúdo e concatenou com esse parágrafo aqui, esta variável vai receber esse retorno. E aí o que acontece? Você tinha um final Leoac Octor e o WordPress botou todos os direitos reservados lá. Então, é um jeito da gente injetar um negócio no comportamento do WordPress, sem ter que ir lá na classe do WordPress, ver onde é que ele está gerando esse conteúdo e meter lá no código dele para botar esse parágrafo lá. Então, para resumir até agora, espero que ninguém tenha se perdido ou dormido ou coisa assim. Para filtros, a gente usa Apply Filters, um nome que tem que ser bem combinadinho, que é a tag. No nosso exemplo aqui, essa tag foi the content. E quem chama Apply Filters tem que passar um valor, que é o valor inicial. Nesse caso aqui, o valor inicial era essa content que ele pegou do banco de dados. Então, quem for chamar, chama Apply Filters, com uma tag, passando um valor ou vários valores. Para caso de vários valores, eu vou falar um pouco mais na frente. E aí, quem quiser usar esse filtro, usa Add Filter, o nome da tag, aqui tem que estar bem combinadinho, né?
para o WordPress saber que você quer usar a tal tag quando chegar naquela hora da execução, e o nome da sua função aqui. E aí, para prioridade e número de argumentos, é um pouco mais complicado, a gente vai chegar lá na palestra. Para ações, a gente vai ter doAction com uma tag. Lá no começo eu expliquei, o doAction, por exemplo, doAction WP-Head. Era aquela tag. E aí você pode passar um ou mais argumentos, ou nenhum argumentos além da tag, ou quantos você quiser. E para você usar uma action, ou seja, para você enganchar uma função sua numa action, você usa addAction com a tag aqui, que tem que ser a mesma tag de quem está chamando do action, com o nome da sua função e prioridade e número de argumentos, como a gente vai discutir lá na frente. Agora, prioridades. Aí aqui começa a ficar um pouco mais complicado, porque hooks é o tipo de coisa que a gente costuma copiar e colar da internet. E aí, quando você pega um snippet na internet e cola, sem entender o que você está fazendo, normalmente isso acontece um tempo de execução que você não espera, e aí você tem um resultado que não é o que você queria. Por exemplo, se você pegar um post com conteúdo arara e passar por duas funções em ordens diferentes, agora eu vou chegar para cá para ter certeza que todo mundo vai conseguir ler. Vamos supor que você tenha um conteúdo arara, que você vai passar primeiro na função nativa do PHP strHave, que pega ali o conteúdo e inverte de trás para frente. Depois você vai substituir, desculpa, gente, o texto arara por ave. Vamos ver o que acontece quando a gente executa nessa ordem. Você tem arara, você inverteu o arara, continuou arara, né, que é um palíndromo, e aí depois você substitui o arara por ave. No final dessa execução, você vai ter ave. Não é isso? Se a gente inverter, agora a gente vai passar o troca-nome aqui primeiro e depois a gente vai inverter. Se a gente passar primeiro aqui arara e trocar por ave, a gente está com ave no primeiro momento. Depois que inverte, a gente fica com eva. Então, são as mesmas funções que você executou em ordens diferentes e você teve resultados completamente diferentes. Então, aqui precisa ter cuidado. Onde você precisa ter cuidado também? Tema descendente, tema filho. Por que você precisa ter cuidado com o tema descendente? Porque o functions PHP do tema descendente, ele é executado primeiro, antes do tema pai. Então, se você coloca um filtro ou uma action no functions PHP do teu tema filho, esse filtro ou essa action vai ser executada antes do tema pai. E é por isso que a gente tem muita gente que cria tema filho, enfileira um CSS e não consegue entender quando o CSS do tema filho é sobrescrito pelo tema pai. Por que isso está acontecendo? Porque o tema pai está sendo executado depois, então o CSS do tema pai está sendo colocado depois no código. Você tem que jogar esse style CSS ou o CSS do tema filho para ser executado depois. Então você tem que aumentar a prioridade dele. Um outro exemplo que fica claro também é quando a gente vê template do WooCommerce. Por quê? Porque o template do WooCommerce ele faz isso aqui, ó. Eu vou executar a action WooCommerce Single Product Summary aqui, e ele te diz tudo que ele mesmo enfileirou. Ele vai exibir o título, ele vai exibir a nota, o preço, o resumo, o botão de adicionar carrinho. Então, ele mesmo está pendurando nessa action essas funções com essas prioridades aqui. E aí, nessa ordem, você vai ter o título primeiro, depois a nota e o preço, depois o sumário. A gente vai falar lá na frente de como remover actions e funções e de filtros e tal. E aí a gente vai conseguir trocar essa ordem. Mas é sempre bom olhar o tema de WooCommerce, porque ele sempre te diz o que está pendurado na action que ele vai executar. E aqui a gente vai para o quarto e último parâmetro. Já teve gente até que dormiu, cara. Acorda, cara. Tá meditando, pô?
Eu sei que é chato, eu sei que é chato. O último parâmetro da Add Filter e da Add Action é quando você precisa passar mais argumentos. Vou explicar. Quando você tem no core get the title, o WordPress tá dizendo assim, gente, para quem quiser filtrar o título, eu vou entregar o próprio título e o ID do post. Então, repara que esse Apply Filters aqui é diferente do Content, porque aqui ele está passando 2 argumentos a mais, Title e ID. Agora, como a gente consegue trabalhar com isso aqui? Por exemplo, se você quer que todo o título seja em negrito, você não precisa se preocupar em trabalhar com aquele ID. Você só recebe o título e devolve ele em negrito e acabou. Então, aqui eu estou recebendo, né, a Add Filter, né, the title, minha função aqui, e não passo mais nada. E aqui eu só vou receber um parâmetro, título, e retorno esse título com strong de cada lado. Quando eu quiser pegar aquele ID que ele passou aqui, como último parâmetro, eu tenho que dizer para o WordPress que a minha função espera esse ID e botar na minha função esperando esse ID. Então, aqui, Add Filter, the title, o nome da função, que é título, cat, novidades, a prioridade padrão, que é 10, só para eu poder passar para o WordPress, dizendo aqui, WordPress, esse meu filtro é diferente. Esse meu filtro, ele aceita os 2 parâmetros que você tem para passar. E aqui é esse 2 do final. E aqui na função que eu estou falando para o WordPress executar, eu tenho 2 parâmetros mesmo. O título, que nem o título negrito aqui em cima, só que aqui eu recebo o ID. E aí você pega esse ID e faz o que você precisar. Eu aqui estou vendo, ó, se está na categoria novidades, eu vou retornar vazio, não quero exibir. Ou se não, eu retorno como ele veio. Importante de filtro, o filtro sempre retorna. Então, se você fez aqui, eu fiz o que eu queria, né, que era tirar o título de quando é novidades. Retorna o título que você recebeu. Porque senão, lá na frente, você vai quebrar uma outra função de um outro filtro que está recebendo esse mesmo valor. Agora sim, eu falei no começo que o próprio WordPress encaixa os filtros para te dar uma chance de remover esse comportamento. Por exemplo, quando a gente pega um conteúdo do banco de dados, o WordPress coloca parágrafos automaticamente, transforma links do YouTube em embeds automaticamente, e você pode dizer para o WordPress não fazer isso sem mexer no código. Por exemplo, WordPress, remove do filtro The Content essa tua função WP Auto-P. Isso aqui faz com que o texto que o camarada botou no editor não tenha parágrafos por padrão. Lembram disso aqui? Vamos tirar daqui... Acho que eu fiz com o carrinho. Vamos tirar daqui o carrinho e recolocá-lo numa outra posição. Para tirar coisas de filtros e actions, você precisa acertar em cheio a prioridade em que ela foi colocada. Aqui, eu sei que ele foi colocado com prioridade 30. Então, eu vou remover a action da action do WooCommerce aqui, da single do produto, aquela função do carrinho que está com prioridade 30. Se eu parar aqui, não executar daqui para baixo, eu não vou ter botão de carrinho. Né? Tirei e ponto final. Só que não, eu vou recolocar com prioridade 6. Então, ela vai ficar entre o título e a nota. Certo? Estão acompanhando? E aí executa a action normalmente. Agora, já estamos indo para o final, gente. Fiquem tranquilos. Como saber se existe um hook que eu posso usar? Aí aqui tem uma parte de um recado importante. Se o plugin tiver documentação, procurem na documentação. Se o plugin não tiver documentação, o plugin não é uma caixa preta. O tema não é uma caixa preta. Fuçem, futiquem, vejam onde é que aquela variável está sendo trabalhada e vejam se tem um filtro antes ou até numa função antes, para que vocês possam sobrescrever esse comportamento sem alterar o código. Agora,
dizer, o plugin não tem documentação, então eu vou ter que alterar direto nele. Não, não façam isso. Né? Às vezes tem um filtro, às vezes tem uma action que dá para usar, é só você entrar lá e tentar entender o que está sendo feito. E aí, para terminar, eu quero deixar esse recado aqui. Digam não, principalmente para quem é programador profissional, por favor. Digam não à programação orientada a snippets. Quando vocês tiverem um problema com o WordPress na vida de vocês, não catem o código pronto, copiem e colhem e acabou. Entendam o que vocês estão fazendo, porque vai chegar o dia que vocês vão ter um problema, que vocês não vão achar o código e não vão ser capazes de gerar o código que precisava. Então, quando achar o código pronto, dá uma olhada, analisa. Pô, isso aqui está esquisito. Por que está fazendo? Deixa eu alterar para ver o que é que mexe. Mas nunca deixem código sem entender. Um dia isso vai cobrar para vocês. Tá bom, gente? E era isso. Muito obrigado a todos. Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado. Espero ter ajudado. Acho que tem algum tempo ainda. Gente, a gente tem algum tempo? Vamos abrir para pergunta? Boa. Amandinha, leva lá. Levanta a mão aí, gente, quem tem pergunta. Eu vou fazer duas perguntas aqui que eu já tinha até anotado. Uma você já meio que respondeu no final, que se caso um plugin, um tema, função, alguma coisa, não tenha na documentação que dá para usar um hook, a gente pode procurar. Existem casos que o plugin ou o tema não tenha hook de forma alguma e daí... Existe. Beleza, Existe então. muito. E isso é uma coisa, inclusive, que é bom a gente trabalhar na nossa mente quando a gente está escrevendo plugins e temas de modo geral. Você está fazendo uma função que é crítica para o teu plugin que você vai publicar no repositório do WordPress. Pô, bota um filtro. Deixa as pessoas alterarem aquele finalzinho da função lá. E, normalmente, tem tema muito bom que tem e tem tema muito bom que faz muita coisa que não te dá chance. Mas não é obrigado a ter. E uma outra pergunta que eu tinha é que, por exemplo, se eu não colocar que eu tenho dois argumentos no hook ou no filter, e eu passar um array, ele vai sempre pegar o 0 do array? É isso ou não? Não, aqui, na verdade, é um pouquinho diferente, mas é uma boa pergunta. Se você omitir esse 2 aqui não vai quebrar, porque eu estou dizendo que para ele considerar o ID como null. Mas se você não passar, você só vai receber o título. Então, se eu passar uma variável que é um array, ele quebra? Não, se você passar uma variável que é um array pelo apply filters, ela chega o array inteiro. Só um array. Entendi. Aqui é uma string, mas podia ser um array. Quando você vai manipular insert post, por exemplo, chega um array para você. E aí você só não precisa nem dizer que você quer receber outra coisa. Respondido? Mais alguém? Boa tarde. Na questão de quando você adiciona hooks ou actions, você pode passar, ao invés do nome da função, agora você pode passar um callback ou um array com a classe e o método. Eu achei que alguém ia perguntar isso, né? Então, quando você vai... Deixa eu pegar um exemplo que está mais enxutinho aqui. Aqui eu estou passando o nome de uma função comum. Eu poderia passar uma função anônima, não é isso? Botar aqui theContent e um function abre e fecha parênteses, ou um function abre parênteses, conteúdo, fecha, e o corpo. Poderia passar um array com uma instância de um objeto, e aí como segundo... Desculpa, gente. Como segundo elemento desse array, um método dessa instância, ou se eu passar um array com 2 strings, eu vou tentar chamar um método estático de uma classe. Agora, só tem que ter cuidado quando a gente usa filtro e action com função anônima, lambda functions, ou como quiserem chamar, porque aí você não consegue tirar. Então, se for do teu negócio, tudo bem, aí não vai tirar mesmo. Mas se for para uma outra ocasião, você tem que ter cuidado para deixar alguém tirar ou não isso lá na frente. Mas foi boa a pergunta.
Está aqui para o cemitério já. Mais alguém? Vamos lá, gente, animação. Perguntas? É um tema tão legal, gente. Puxa vida. Vocês vão fazer o Felipe chorar. Não, já estou bem. Consegui terminar, ninguém dormiu. Só o colega lá, mas já acordou. Já acordou, né? Agora ele não dorme mais. Maravilha. Fechou, então? Uma Obrigado, salva de gente. palmas para o Felipe, por favor. Pode deixar aí, senhor. Gente, você já foi...